carreira fértil e duradoura. E uma guerra de manobra é tão decisiva quanto uma guerra de atrito. Pense em enfraquecer seus inimigos como se fossem grãos amadurecendo, prontos para serem colhidos no momento certo. Estes são os 4 princípios mais importantes da guerra de manobras. Traçar um plano com ramificações. A guerra de manobras depende de planejamento e o plano tem de estar certo. Rígido demais e você fica sem espaço para se ajustar aos inevitáveis caos e atrito da guerra, frouxo demais e acontecimentos imprevistos o deixarão confuso e arrasado. O plano perfeito se origina de uma análise detalhada da situação, que lhe permite decidir qual a melhor direção a seguir ou a posição perfeita a ocupar e sugere várias opções, ramos, eficazes, dependendo do que o inimigo lhe oferece. Um plano com ramificações permite que você manobre melhor seu inimigo porque suas respostas a circunstâncias variantes são mais rápidas e mais racionais. Dar a si mesmo espaço para manobrar. Você não pode se mexer, não pode manobrar livremente, colocando-se em espaços entulhados ou se amarrando a posições que não o deixam movimentar-se. Considere a habilidade para se mover e manter em aberto mais opções do que seu inimigo como mais importante do que conservar territórios ou bens. Você quer espaço aberto, não posições mortas. Isto significa não se sobrecarregar com compromissos que limitarão suas opções. Significa não adotar atitudes que o deixarão sem ter para onde ir. A necessidade de espaço é psicológica assim como física, você precisa ter uma mente livre para criar qualquer coisa que valha a pena. Dar dilemas a seu inimigo, não problemas. É bem provável que seus adversários sejam, em sua maioria, espertos e cheios de recursos. Se suas manobras só lhes apresentarem um problema, eles inevitavelmente o solucionarão. Mas um dilema é diferente, seja lá o que fizerem, como eles reagirem recuando, avançando, ficando parados continuam em dificuldades. Faça com que todas as opções sejam ruins. Se você manobrar rapidamente para um ponto, por exemplo, pode forçar seus inimigos a lutar antes de estarem prontos ou então recuar. Tente constantemente colocá-los em posições que pareçam atraentes, mas sejam armadilhas. Criar o máximo de desordem. Seu inimigo depende de ser capaz de entender você, de ter alguma ideia do que você pretende. O objetivo de suas manobras deve ser tornar isso impossível, colocar o inimigo em uma perseguição inútil atrás de informações sem sentido, para criar ambiguidade quanto à direção para onde você vai pular. Quanto mais você atrapalhar a capacidade das pessoas de raciocinarem a seu respeito, mais desordem você injetará no organismo delas. A desordem que você cria é controlada e intencional, pelo menos para você. A desordem que o inimigo sofre é debilitante e destrutiva. Portanto, uma centena de vitórias em uma centena de batalhas não é o máximo de excelência, o auge da excelência é subjugar o exército do inimigo sem lutar. Sun Tzu, século IV AC. Exemplos históricos. No dia 10 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte completou o golpe de Estado que o colocou no poder como primeiro cônsul, dando-lhe controle quase total do Estado francês. Por mais de 10 anos, a França estivera abalada por revolução e guerra. Agora que Napoleão era líder, sua necessidade mais premente era a paz, dar tempo ao país para se recuperar e a si mesmo para consolidar seu poder, mas a paz não viria tão facilmente. A França tinha um impiedoso inimigo na Áustria, que havia colocado 2 grandes exércitos em campo, prontos para avançar contra Napoleão, um a leste do Reno e o outro no norte da Itália sob o general Michael Melos. Os austríacos estavam nitidamente planejando uma grande campanha.
Esperar era arriscado demais, Napoleão tinha de tomar a iniciativa. Tinha de derrotar pelo menos um desses exércitos para forçar a Áustria a negociar a paz nos termos que ele queria. Seu único trunfo era que, meses antes, um exército francês havia conquistado o controle da Suíça. Havia também tropas francesas no norte da Itália, que Napoleão havia tomado dos austríacos vários anos antes. Para planejar a primeira campanha real sob sua direção, Napoleão ficou enfurnado vários dias em seu gabinete. Seu secretário, Louis de Bourigny, se lembraria de vê-lo debruçado sobre mapas gigantescos da Alemanha, Suíça e Itália, dispostos de parede a parede no chão. As escrivaninhas com pilhas de relatórios de reconhecimento. Em centenas de fichas organizadas em caixas, Napoleão havia calculado as reações dos austríacos aos ataques simulados que estava planejando. Murmurando para si mesmo no chão, ele meditava sobre cada permuta de ataque e contra-ataque. No final de março de 1800, Napoleão saiu de seu gabinete com um plano para uma campanha no norte da Itália que ia muito além de qualquer coisa que seus tenentes jamais tinham visto. Em meados de abril, um exército francês sob o comando do general Jean Moreau cruzaria o Reno e empurraria o exército austríaco no leste de volta para a Bavária. Em seguida Napoleão lideraria uma força de 50.000 homens, já apostos na Suíça, entrando no norte da Itália por várias passagens diferentes nos Alpes. Moreau então soltaria uma de suas divisões para avançar para o sul e seguir Napoleão até a Itália. O movimento inicial de Moreau entrando na Baviera, e o subsequente envio de divisões dispersas para a Itália, confundiriam os austríacos quanto às intenções de Napoleão. E se o exército austríaco no Reno fosse empurrado para o leste, ficaria distante demais para dar apoio aos austríacos no norte da Itália. Uma vez atravessando os Alpes, Napoleão concentraria suas forças e se uniria às divisões sob o comando do general André Massena já estacionadas no norte da Itália. Em seguida ele movimentaria uma boa parte de seu exército para a cidade de Stradella, interrompendo todas as comunicações entre Melos, no norte da Itália, e a sede de comando na Áustria. Com as tropas de Melos agora isoladas, o exército francês móvel ao alcance deles, Napoleão teria muitas opções excelentes para deslocá-los e destruí-los. Em um determinado momento, ao descrever seu plano para Bourigny, Napoleão estendeu o mapa gigantesco no chão e espetou um alfinete perto da cidade de Marengo, no centro do teatro italiano de guerra. Eu o combaterei aqui, disse. Semanas depois, quando começou a posicionar seus exércitos, Napoleão recebeu algumas notícias perturbadoras. Melos o havia derrotado ao atacar o exército de Massena no norte da Itália. Massena foi obrigado a voltar para Gênova, onde os austríacos rapidamente o cercaram. O perigo aqui era grande. Se Massena se rendisse, os austríacos poderiam entrar rapidamente no sul da França. Também, Napoleão vinha contando com o exército de Massena para ajudá-lo a derrotar Melos. No entanto, ele aceitou as notícias com surpreendente calma e fez simplesmente alguns ajustes, transferiu mais homens para a Suíça e mandou avisar Massena de que deveria fazer o possível para resistir pelo menos 8 semanas, mantendo Melos ocupado enquanto Napoleão avançava para a Itália. Dentro de uma semana chegaram mais notícias irritantes. Depois de iniciar a campanha para forçar os austríacos a recuarem de sua posição no Reno, Moreau recusou-se a transferir a divisão com a qual Napoleão contava para a Itália, dizendo que não podia dispensá-la. Em vez disso, ele mandou uma divisão menor, menos experiente. O exército francês na Suíça já havia começado as arriscadas travessias dos Alpes. Napoleão não teve outra escolha a não ser aceitar o que Moreau lhe dava.
No dia 24 de maio, Napoleão havia levado seu exército com segurança para a Itália. Preocupado com o cerco em Gênova, Milos ignorou os relatórios dos movimentos franceses ao norte. Em seguida, Napoleão avançou para Milão, perto de Stradella, onde interrompeu as comunicações austríacas conforme planejado. Agora, como um gato aproximando-se furtivamente de sua presa, ele poderia esperar que Milos notasse a armadilha em que havia caído e tentasse lutar para escapar perto de Milão. No dia 8 de junho, entretanto, de novo mais notícias ruins chegaram até Napoleão. 2 semanas antes do que ele esperava, Massena havia se rendido. Napoleão agora tinha menos homens para agir, e Milos havia conquistado uma base forte em Gênova. Desde o início, a campanha estivera infestada de erros e imprevistos, os austríacos atacando antes da hora, Massena recuando para uma armadilha em Gênova, Moro desobedecendo ordens e agora a rendição de Massena. Mas enquanto os tenentes de Napoleão temiam o pior, ele mesmo não só continuava calmo, como parecia estranhamente excitado com estas súbitas reviravoltas da sorte. De algum modo ele reconhecia nelas oportunidades que os outros não viam e, com a perda de Gênova, ele percebeu a maior oportunidade de todas. Alterou rapidamente seu plano, em vez de esperar em Milão que Milos viesse até ele, de repente ele lançou suas divisões em uma ampla rede para o oeste. Observando sua presa de perto, Napoleão sentiu que Milos estava hipnotizado pelos movimentos das divisões francesas, uma hesitação fatal. Napoleão movimentou uma divisão a oeste para Marengo, perto dos austríacos em Gênova, quase tentando-os atacar. De repente, na manhã do dia 14 de junho, eles morderam a isca e com surpreendente força. Desta vez foi Napoleão quem errou, ele não esperava o ataque austríaco tão cedo, e suas divisões estavam muito espalhadas para ajudá-lo. Os austríacos em Marengo eram 2 vezes mais numerosos do que ele. Napoleão despachou mensagens urgentes em todas as direções pedindo reforços, em seguida entrou em combate, esperando fazer suas pequenas forças resistirem até eles chegarem. Passaram-se horas sem sinal de ajuda. As linhas de Napoleão foram enfraquecendo, e às 3 horas da tarde os austríacos finalmente aparecerão, forçando os franceses a recuar. Este foi o maior retrocesso na campanha, e mais uma vez a hora de Napoleão brilhar. Ele parecia animado pelo modo como a retirada estava acontecendo, os franceses dispersos e os austríacos atrás deles, sem disciplina ou coesão. A cavalo entre os homens que estavam mais recuados, ele os reorganizava e preparava para o contra-ataque, prometendo que os reforços chegariam em questão de minutos, e estava certo. Agora as divisões francesas vinham de todas as direções. Os austríacos, enquanto isso, tinham deixado suas tropas entrarem em caos e, atordoados por se verem enfrentando novas forças nestas condições, eles pararam e cederam terreno para um contra-ataque francês rapidamente organizado. Às 9 horas da noite, os franceses os haviam expulsado. Assim como havia previsto com seu alfinete no mapa, Napoleão derrotou o inimigo em Marengo. Meses depois, foi assinado um tratado que dava à França a paz tão necessária, uma paz que duraria quase 4 anos. Interpretação: a vitória de Napoleão em Marengo pode parecer ter dependido de um bocado de sorte e intuição. Mas não foi esse o caso. Napoleão acreditava que um excelente estrategista era capaz de criar sua própria sorte com cálculos, cuidadoso planejamento e se mantendo aberto a mudanças em uma situação dinâmica.